magnífico. Cara, isso é nobre, isso é digno. Isso é a gente dar voz, né? Uma necromancia no bom sentido, né? Dando voz novamente a alguém tem o que dizer, tem o que transmitir, né? Por meio dos livros, né? Todo fã de literatura de terror, de literatura fantástica, é um necromante em potencial quando pega essas obras de 50, 100, 200, 300 anos atrás e começa a ler com sua voz feiticeira na cabeça, sua imaginação, e começa a reviver, trazer tudo aquilo de volta, né? Esse diálogo com autores mortos, né? Somos todos necromantes em potencial, dando vida ao inanimado. Eu acho isso sensacional. Cara, eu tô muito curioso para conhecer mais dessa obra agora que você está trazendo. E Cid, eu sei que você já pincelou isso que eu vou te perguntar, mas eu acho que é um tema legal, né? Legal para também a gente ouvir um pouco a tua visão, o teu tempo de estudo, o seu desenvolvimento também. Cid, entre o gótico, vamos chamar inglês, da Inglaterra, e o gótico português, quais seriam as principais diferenças entre eles e onde eles se encontram também? Eu diria que, assim, primeiro nós temos relação com o passado, né? Então, assim, quando a gente fala do passado britânico, né? Então, os ingleses, os escoceses, olhando para o passado, eles estão geralmente procurando uma legitimidade nacional. Eles estão buscando um momento em que eles se tornam um povo livre, né? Livre de colonização romana, por exemplo. É muito raro a gente ver, poxa, um romance inglês que se passa na Britânia, sabe? Londrino. Não tem, sabe? É muito raro. Eles geralmente vão pensar, né, o espaço deles e a história deles a partir, né, da saída de Roma, né? Então, eles se consideram um povo livre, né, a partir do momento em que eles têm ali uma autonomia política, né? Por mais fragmentado que seja, né, o modelo de governança daquelas ilhas ali, né? Por mais guerras que tenha havido, e dominação até hoje de povos sobre povos, né? Então nós temos a questão ali da Irlanda do Norte até hoje como um pinho ali no Reino Unido, né? Inclusive com muita gente ainda sentindo que é tempo ainda de falar de separação, né? Mas eles olham para o passado buscando a sua identidade. E aí, quando eles falam do gótico, quando eles falam daquilo que havia de mais temeroso no passado, eles geralmente colocam o que tem de ruim no passado em territórios externos a eles. Eles vão colocar na França, na Espanha, na Itália, né? Nós não queremos que coisas do passado continuem vivas hoje. Portanto, o ruim do passado, o elemento negativo do passado, é transformado num fantasma, né, que pode ser literal ou não, né, pode ser um vampiro, pode ser um inquisidor, pode ser uma sociedade secreta que mantém hábitos do passado, enfim. Algo ruim do passado não pode continuar existindo no presente, porque de fato continua existindo. Então, você faz uma história que goticiza o outro, que goticiza aquilo que você não quer no presente, para mostrar que aquilo é ruim. Mais ou menos como a gente tem hoje a ficção científica olhando para o presente e falando: não quero isso no meu presente, então eu vou mostrar o que, que pode acontecer no futuro se isso não for combatido agora, né? O Gork faz isso com o passado. Então, olha, havia isso no passado, olha como é que era ruim. Se vocês não eliminarem isso do presente, isso vai voltar e a gente vai reviver aquilo. Então, não é à toa que o gótico latino-americano fala muito de ditadura militar, né? Então, a gente ouve muito, né, a ideia de que essas masmorras das ditaduras fundamentam, né, o locus horribilis do gótico latino-americano, porque é o passado que nós queremos expurgar e que nós não superamos direito. Então, como você tem o gótico inglês, Sim, Nelson, falando qualquer trepidada política, a gente já vê ele acenando pra gente, né? Esse passado. foi por pouco, né? Foi por pouco que a gente Bem, bem pouco. caiu num buraco dentro de novo, né?
E assim, a gente deu sorte de ter gente muito burra do lado de lá, muito incompetente, muito mal articulada, porque se tivesse gente um pouquinho mais competente ali, né, nós estaríamos hoje perdidos aqui em termos de autonomia política. Mas o Essas Gótico eram uma português, encomenda do Mel Brooks, eram figurantes de uma comédia do Mel Brooks. pois é. Mas em Portugal é diferente porque Portugal é um dos territórios que geralmente o gótico associa a esse passado católico pervertido, luxurioso, criminoso, né? Então, os monges, os mosteiros, geralmente aparecem na Itália, geralmente aparecem na Espanha, né? Portugal está ali na Península Ibérica, né? Então, faz parte desse mundo latino, né? Então, quando Portugal olha para o passado, para pensar o gótico, ele olha para dois momentos diferentes, né? Primeiro, para o reino visigótico, né? Então, assim, acabou Roma, veio o reino visigótico. Depois Sim. tem a invasão, né, dos muçulmanos e a reconquista. Então, ou Portugal olha para o reino visigótico antes, né, de os mouros tomarem toda a Península Ibérica e deixando só o norte dela para os cristãos, ou então ele vai pensar da Reconquista em diante, né, como se tivesse ali um hiato que ele não trata muito, né, ele busca esquecer um pouco esse mundo árabe, esse mundo islâmico, esse mundo dos mouros, dos berberes, que criaram uma civilização ali multiétnica e com até muita tolerância religiosa, convivência de diferentes povos, mas que durante a era da Reconquista foram rotulados como, né, seres abjetos e que mereciam morrer mesmo, né, mais ou menos na lógica das cruzadas. Então, assim, isso na época do romantismo perdura. Nós não temos no romantismo português uma visão multicultural de que, olha, gente, não, nós também somos descendentes desses povos. Não, é tipo, nós somos descendentes, quer a gente tenha sangue deles ou não, né, desses cristãos que vieram do norte, né, e que conseguiram reconquistar ali a península. Então, simbolicamente, eles se colocam muito desse lado, né, do lado cristão da coisa. Só que aí o gótico português, então, ele vai trabalhar muito com a história de Portugal, né? Então, na Inglaterra, você pensa, poxa, tem um monte de obras inglesas que vão criar mitos. Então, assim, se a gente for pensar Rei Arthur, se a gente for pensar como que eles vão tratar os reis, né? Então, Ricardo Coração de Leão, como que eles vão criar, né, personagens ali, Robin Hood, tal, tudo muito mítico, né? Então, assim, se tem ali uma coisa ou outra, Guilherme Tell, que pode ser rastreada na história, o tratamento não é histórico, né? É algo muito livre. Portugal não, Portugal, quando os românticos portugueses começam a olhar para o passado, muitos deles são historiadores, como o Alexandre Herculano. Eles têm acesso a documentos históricos que vão fundamentar as suas obras. Então, o gótico português, ele é muito mais histórico, muito mais focado no que realmente aconteceu em Portugal, né? Então, as histórias como as crônicas que vão falar, por exemplo, sobre a Inês de Castro, né? As histórias do Reino Visigótico, de quando o Reino Visigótico foi invadido, né? Que a gente vai encontrar, por exemplo, no Eurico Presbítero, né? Então, documentos que mostravam realmente coisas terríveis. Por exemplo, tem uma história que eu contei já em outro vídeo que tinha um convento que estava lotado de freiras e elas sabiam que logo os soldados muçulmanos iriam invadir e elas tinham muito medo, né, da violência sexual. Então a ideia é de que eles chegando, eles provavelmente fariam um harém ali e elas então passam, né, a se perguntar se elas vão cometer suicídio ou não. É uma coisa terrível, está documentado na história de Portugal. Então os românticos olham para isso e falam, cara, isso aqui é matéria-prima para as nossas obras, né? A gente vai trabalhar em cima disso, não tanto de ficar romantizando coisas que não existiam, sabe? Então, assim, o gótico português ele tem muito esse pé no chão, né? Tem menos a coisa imaginativa e tem mais a pesquisa. Então, a dama pé de cabra, que é uma figura sobrenatural, etc.,
é uma lenda documentada da Idade Média, né? Então existe um documento falando toda a história resumidamente, mas dali o Herculano vai tirar a narrativa dele. Enquanto na Inglaterra, pô, o cara pega qualquer coisa ali que ele quer inventar e ele inventa à vontade, né? Eu acho que é um pouco essa a diferença, assim. Cara, é assim, fantástico, né? Muito bom poder ouvir alguém que conhece, que ama tudo isso e generoso para compartilhar, por compartilhar tudo isso. Existe uma anedota que eu escutei dos meus amigos na Suécia sobre o que a gente falava ali do período dos mouros na Península Ibérica, né? É que o negócio, segundo eles, o negócio foi tão traumático para os espanhóis, portugueses e latinos que eles preferiram chamar toda a arquitetura que ficou para trás, o que sobrou, de gótico. Exatamente. Quando se ia em Os Mourisco, né, góticos alguma não coisa construíam aquela arquitetura dos merovingios e outros era árabe, era muçulmano. exato. Não, Mas o negócio ficou tão traumático que virou gótico. Mas isso, lembrando, isso é uma anedota sueca rastreável até meu nobre amigo Dr. Thomas Kaus. Só para constar que e se você for pensar, era gótico até a invasão, né, dos mouros. Então, assim, era o visigótico. E aí, quando você para e pensa e fala, poxa, é muito estranho, né, para um povo como o português, que viveu como um reino gótico, como um reino visigótico, como a Itália era o reino ostrogótico, né, eles eram o reino visigótico, ouvir os ingleses falando de gótico como se fosse uma coisa de um passado pseudo que tá nas origens deles e tipo, o que que tem a ver a Inglaterra com o gótico, mas a Inglaterra que foi, né, quem fez o Gothic Revival para recriar a sua identidade nacional. Então, deve ser muito estranho para os italianos, para os espanhóis e para os portugueses entenderem o que que é esse gótico britânico. Os alemães também, para os alemães, gótico é uma língua, é uma questão linguística, né? Uma ideia que está associada ali à cultura deles, não da maneira como a Inglaterra apresentou o conceito, né? Então, é muito estranho, mas dá para a gente rastrear algumas coisas, alguns autores, como se a gente pegar o Álvaro do Carvalhal, se a gente pegar o Gomes Leal, se a gente pegar o José Duro, se a gente pegar a Antônia Gertrudes Pussich, né? Se a gente pegar esses autores que trabalharam temas das baladas macabras, do horror, da medievalidade fictícia, que gera matéria-prima para o romantismo, pensar suas narrativas, a gente vai achar pessoas que, de forma análoga, fizeram a mesma coisa que o gótico inglês fez, né? Então, o Gomes Leal, ele não deve nada a autor gótico nenhum, ele faz as mesmas coisas, só que ele faz de um ponto de vista latino, né? E enquanto o inglês vai projetar no latino tudo de ruim que ele não quer na Inglaterra, o latino Gomes Leal projeta na Inglaterra tudo que ele não quer na Península Ibérica. Ou seja, essa vampira fique aí na Inglaterra, sai daqui, porque tudo que ela representa é nocivo, é uma contaminação cultural, né? E ele cria essa vampira de uma forma muito, muito esplêndida, eu acho, assim. Ela é muito sólida como personagem, ela é muito convincente, assim. uau, uau, né? Porque a gente é aquele ponto que quando a gente lê, a gente pensa, que vampira. Pois é. Pois é, olha, tem uma vampira da literatura pouco conhecida, mas que, assim, a Carmila, me perdoe, mas é a Domitila Christine, do Mircea Eliade, que eu acho, assim, uma das vampiras ali do começo do século XX, que faz a gente se perguntar, mas o Mircea Eliade escrevendo um romance de vampiros, né? A gente conhece ele por um monte de outras coisas, mas ele escrevendo, ela é uma strigoi, e uma strigoi maravilhosa. Ela é sedutora, ela é erótica, ela não tem exatamente um corpo, ela vive num corpo onírico dela e num mundos imaginários que ela atrai as pessoas para aquele istmo, para aquele lugar membranoso entre a realidade
E as adaptações cinematográficas, que eu vi pelo menos duas, são assim de um lirismo, de um refinamento assim únicos. E agora eu estou interessado em conhecer qual o nome dessa vampira do Gomes Leal. Ela é chamada de A Dama Triste. Dama Triste. Uau. Ela não tem um nome próprio, assim. Ela é essa figura emblemática, assim. Ela é mais um epíteto do que um nome, do que uma personalidade, né? Ela é mais essa força, que essa insatisfação que devora, né? Então ela é essa angústia, essa vontade de prazeres em cima de prazeres para camuflar essa dor que nunca acaba. E ela, assim como a Miriam, né, do Fome de Viver, ela é uma viúva serial, né? Porque ela tem um marido morrendo atrás do outro. Então ela tem ali um luto para curar em cima do outro. Ela combate um luto arrumando um outro marido, como uma viúva negra, né, uma vamp mesmo. E aí tem esse ciclo, esse caráter de um eterno retorno, né? Tanto que, literalmente mesmo, quando a pessoa termina de ler, né, um spoiler, né? Mas a pessoa vai encontrar uma engrenagem que continua girando, né? Não é uma coisa assim que se resolve, né? E fala, ah, não, agora tá tudo bem, né? Porque ela representando essa dinâmica de poder, né, do capitalismo estrangeiro em Portugal, não é uma visão muito otimista, né? Então, ela não é como a senhorita Cristina, né, do Eliade, nem como a Clarimonde, do Théophile Gautier, né? Essa vampira que a gente até gostaria de conhecer um pouquinho na nossa vida, né? Mas ela é realmente, assim, negativa e nociva a ponto de destruir mesmo, né, aqueles que cruzam o caminho dela. Então é algo bem pouco glamuroso, né? É realmente meio humilhante, assim, né, a relação que ela estabelece. Nossa, cara, assim, vou apreciar essa obra ou escrever um adendo para o meu livro Sob Tuas Asas, Mística Vampírica para Adultos e incluir esta Dama Triste ali. Porque a gente tem, ela me parece agora uma figura excepcional que merecia estar ali, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-la previamente. Olha, vale a pena, viu? Porque ela é muito representativa, né? Então, assim, e a Clarimonde, ela é essa vampira que a gente reconhece como uma amante, como uma mulher apaixonada, como, né, uma figura terna, né, que ganhou um pouco o espaço desse protótipo, enquanto a Carmila ganha o espaço desse protótipo tóxico de uma eh, lesbianidade agressiva e dominadora e tem nenhum tipo de freio, né? A Dama Triste ela tem um pouco esse espaço da viúva negra, da mulher insaciável, e é muito próximo ali do momento em que aparecem as vamps, né? Então, se a gente for pensar, ela tá com um pé na vampira sobrenatural e com outro pé nas mulheres fatais ali, que vão depois ganhar força no cinema, né? Na poesia, na pintura, mas ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é Vamp por ser uma mulher fatal e destruidora de lares e corações, e também é uma vampira que literalmente. Ia, uma Lilith, uma deusa negra, né? Decaída na figura da vampira, mas ainda uma deusa. E ela não é só esses vampiros que bebem sangue. Ela devora carne, mais carne humana de vivos e de mortos. Então ela também é uma gula, né? Ela tem também esse caráter do ghoul árabe, né? Que certamente veio por via do Hoffman, que o Hoffman escreveu nos Irmãos Serapião o Vampirismos, né? Que tem a Aurélia, que é flagrada pelo marido devorando um cadáver junto de outros ghouls, né? E isso vem lá das Mil e Uma Noites, né? Então a gente tem um conto nas Mil e Uma Noites que tem uma mulher que é uma gula
que é flagrada pelo marido devorando o cadáver. E aí o Conan de Plancy escreveu o Dicionário Infernal, vai escrever o livro Histórias de Vampiros, em 1820, e vai criar uma história da mulher vampiro, que é a gula que é encontrada no cemitério devorando cadáveres. Então, assim, Mil e Uma Noites, depois Conan de Plancy, Histórias de Vampiros, depois a Aurélia do Vampirismo, do Hoffmann, e isso, o Hoffmann chega em Portugal por, né, várias fontes, então ele é muito traduzido na França, os portugueses leem francês, né, ele era muito traduzido em português também, e aí essa vampira do Gomes Leal, ela tem traços que a gente pode, né, associar às vampiras britânicas, Carmila, Geraldine e tal, mas ela tem mais a ver com essa vampira francesa barra alemã barra árabe aí, que são as vampiras gulas, né? Porque durante um tempo na literatura, um vampiro masculino era o vampiro byroniano a lá Polidori e Lord Riven. E a vampira, né? E a vampira, ela tinha outro caráter, era a gula, né? Então ela era essa mulher devoradora de carne de mortos, ela era uma necrófaga. E era geralmente ela aparecia junto com os vampiros. Então, os vampiros bebiam sangue e as vampiras bebiam carne humana de cadáveres, né? O, Levavam aquele ditado dos vampiros do Anne Rice de não desperdiçar uma gota de sangue à enésima potência. pois é. O Dumas, né, o Alexandre Ah, Dumas, escreveu O Vampiro, que é uma peça baseada no Polidori também, e lá tem um vampiro e uma gula, né? Então, assim, ele misturou as duas coisas numa história só. Tem peças do Frankenstein, que é a criatura de Frankenstein, um vampiro e uma gula também. Então, era muito comum. O Gomes Leal trabalha nessa tradição, a vampira como vampira barra gula. Então, ela é ao mesmo tempo. Em inglês é o vampire e ghoul, né? Em árabe vem o kuna, né? Que vem lá das Mil e Uma Noites, mas tem toda uma tradição paralela à dos vampiros byronianos. E isso a gente vai trabalhar num outro livro que a gente está fazendo. Eu vou falar um pouquinho disso no prefácio do Gomes Leal, mas a gente vai falar disso também. Eu não vou falar muito, mas tem outro livro que vai falar muito dessa tradição. Inclusive, a nossa capa, né? A nossa capa tem uma camada fosforescente com spoilers da história que mostra ela, a vampira, segurando um braço morto humano, que é o lanchinho dela, né? Então, a gente incluiu, que eu acho que dá até para mostrar. Será que a gente consegue? eu acho que eu vi essa arte. Eu vi essa imagem. Ó, eu tenho aqui uma versão impressa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu tô falando, mas eu vou ter que apagar a luz, tá, gente? Será que a gente consegue ver? Aqui, ó, isso aqui é o que vocês vão ver, ó. Isso aqui já tá do jeito que vai ficar. Uma textura, que vai ter, né, o soft touch, que deixa uma sensação bem gostosa no toque, né? Mas, ó, vocês olham, é só essa mulher como ela é conhecida, né? Ela é a dama triste, ela é uma loira que tá toda de branco, se lamentando ali, cantando num cemitério. Mas a ideia é quando anoitece, né? Ela se revela, então a gente apagando a luz, dá pra ver assim, um olhar de mar digno dela, o sangue na boca e esse braço que ela tá devorando. Deixa eu chegar mais perto. Dá pra ver, ó? Adoravelmente macabro. Então, ó, aqui o pedacinho do braço, né, ó. Aqui o braço, aqui o sangue na boca, o olho mais maligno. Mas durante o dia, né, se você tá ali de bobeira, é simplesmente aquela mulher ali insuspeita que pessoas vão achar que é só uma estrangeira, é loira, é muito bonita, etc. Uhum. Cara, fascinante, fascinante. E né, é louco quando a gente pensa, né, que essa obra e Drácula saíram ali com um intervalo de meses, né, basicamente. No mesmo ano, né? Eu não sei exatamente em qual mês saiu o Estrangeiro Vampiro, vou tentar descobrir, mas foi muito perto, né?
não dá para saber. Eu não acho que o Gomes Leal tenha lido Drácula, né? Vice-versa, menos ainda, né? Obviamente. Até porque o Drácula foi iniciado muito antes, né? Em 1890, mais ou menos. Mas eu acho que cada um resolve de uma maneira muito peculiar, né? As tensões do seu tempo e as possibilidades criativas dos vampiros, né? O que cada vampiro pode fazer. Mas é engraçado que os dois são estrangeiros que representam o problema da invasão estrangeira, né? Dance, dance, dance.